Era uma noite escura e chuvosa em 1989, quando Tom, o executor da cadeira elétrica da penitenciária, estava prestes a realizar mais uma execução. O prisioneiro condenado à morte estava amarrado na macabra cadeira elétrica, com uma expressão de desespero em seu rosto. O padre estava ao lado, pronto para oferecer as últimas palavras de conforto e redenção. O ambiente estava carregado de tensão, e o som da chuva batendo nas janelas da penitenciária ecoava pelo corredor sombrio. Tom, com um sorriso sádico nos lábios, olhava para o prisioneiro, saboreando a sensação de poder que ele sentia naquele momento. Era como um ritual para ele, algo que o fazia sentir-se invulnerável. Enquanto Tom conversava com o padre, os prisioneiros condenados à morte nas celas próximas esperavam ansiosamente. Eles esperavam que, em algum momento, o telefone vermelho na parede tocaria, trazendo as ordens do governador. Era um momento de terror para eles, pois a incerteza os consumia. Mas naquela noite, como nas muitas outras que haviam passado, o telefone vermelho permanecia em silêncio. Os condenados, trancados em suas celas, esperavam em vão que o telefone tocasse, suas esperanças diminuindo a cada segundo. Tom olhou para o padre, com um olhar de desdém, e disse: "Padre, parece que temos um daqueles prisioneiros assustados novamente. Eles sempre acham que o governador vai salvá-los, não é?" O padre assentiu com uma expressão séria. Ele estava lá para cumprir seu dever espiritual, mas também sentia o peso daquele lugar e o mal que ali havia. A tensão no corredor aumentava à medida que o telefone permanecia em silêncio. A atmosfera estava impregnada de desespero quando o prisioneiro, com lágrimas nos olhos, implorou a Tom que esperasse mais um instante, convencido de que o telefone ainda tocaria. No entanto, Tom não se abalou. Seu sorriso sádico se ampliou, e ele preparou-se para mexer na alavanca da cadeira elétrica. O prisioneiro, com os olhos arregalados e o corpo suando frio, estava paralisado pelo medo. Ele sabia que aquele era o seu fim iminente. A tensão no corredor era alta, e o som da chuva lá fora parecia ecoar como um lamento pela tragédia que estava prestes a ocorrer. O padre, em sua última oração, fez o sinal da cruz e começou a proferir palavras de conforto e redenção, enquanto Tom, com um gozo mórbido, baixou a alavanca. A eletricidade percorreu o corpo do prisioneiro, que contorceu-se em agonia antes de ficar imóvel, finalmente silenciado. Após anos de trabalho nas entranhas daquela prisão sombria, Tom não era mais o mesmo homem. Ele testemunhara inúmeras injustiças, visto a crueldade que a humanidade era capaz de infligir uns aos outros. Quando a notícia de que a prisão seria finalmente fechada chegou, ele entrou em desespero. Perder seu emprego como executor da cadeira elétrica era o fim do mundo para ele, também não era uma transição fácil. Ele se acostumara com o poder que sentia ao controlar a vida e a morte dos prisioneiros, e agora estava perdido em um mundo que não fazia mais sentido para ele. Além disso, a experiência o havia deixado cético em relação ao sistema judicial. Ele não acreditava mais na capacidade do sistema de fazer justiça. Ele viu criminosos perigosos escaparem da punição devido a brechas legais. Tom vagava pelas ruas, sem rumo, carregando o peso de seus atos passados e a escuridão que se instalara em sua alma. Ele havia perdido a fé na humanidade e no sistema que jurou servir. A cada dia que passava, a sombra da prisão e de seus atos o perseguia. Ele se sentia perdido na vida, sem propósito, e não sabia mais o que fazer consigo mesmo. Ele entrou em bebedeiras até que uma noite, enquanto zapeava os canais de televisão em um estado de embriaguez, algo chamou sua atenção. Na tela da TV, ele testemunhou o julgamento de um homem claramente culpado ser absolvido devido a uma série de manobras legais e jogos de poder.
A injustiça flagrante da situação acendeu uma chama dentro de Tom, algo que ele não sentia há muito tempo. O desejo de fazer justiça com as próprias mãos cresceu em seu interior. Aquela noite foi um ponto de virada para ele. Ele percebeu que não podia mais ficar passivo enquanto criminosos escapavam impunes. Uma ideia sombria começou a se formar em sua mente atormentada. Tom decidiu que estava na hora de agir, de usar suas habilidades adquiridas como executor da cadeira elétrica para garantir que os culpados não fugissem das consequências de seus atos. O que começou como um grito de revolta contra o sistema se transformou em uma missão pessoal para ele. Tom sabia que a justiça verdadeira não era cega, mas sim implacável. E ele estava determinado a se tornar o instrumento dessa justiça implacável, mesmo que isso significasse cruzar para o lado mais obscuro do que ele já foi. Naquela noite, Tom invadiu a casa de Dindo, o homem que havia sido inocentado de forma injusta. Ele esperou pacientemente nas sombras, observando cada movimento de sua vítima. Quando Dindo estava de costas, Tom emergiu das sombras, vestindo um capuz que ocultava sua identidade. Com um movimento rápido e calculado, Tom dominou Dindo e o amarrou. O desespero tomou conta de Dindo enquanto ele implorava para que Tom não fizesse nada de terrível. Mas Tom estava determinado a fazer justiça à sua maneira. Ele pegou um fio de eletricidade e o conectou à tomada, criando uma cena aterrorizante. Dindo estava amarrado e impotente dentro de uma banheira, enquanto Tom segurava o fio eletrificado, olhando-o com frieza nos olhos. Tom não tinha piedade. Ele disse a Dindo que, da mesma forma que muitos prisioneiros imploravam por suas vidas no corredor da morte, agora era a vez de Dindo enfrentar a mesma agonia que eles enfrentaram. O momento estava carregado de tensão, e Dindo sabia que seu destino estava selado. A vingança de Tom era implacável, e ele estava disposto a fazer Dindo pagar pelo que considerava uma injustiça. A sombra da cadeira elétrica, que Tom costumava operar, pairava sobre aquele momento sombrio na banheira, enquanto o fio de eletricidade estava prestes a selar o destino de Dindo de uma maneira terrível e brutal. Tom consumou o ato, sua vingança brutal repercutiu em toda a mídia. Aquela noite tornou-se um ponto de não retorno para ele, uma linha tênue que ele cruzou em busca de justiça. Ele não parou por aí, pelo contrário, aquilo se tornou apenas o começo de uma missão implacável. Tom se transformou no homem que era a morte, um vigilante que operava nas sombras da cidade. Usando seu conhecimento adquirido na prisão, ele desenvolveu métodos macabros para executar criminosos que haviam escapado das consequências de seus atos através de brechas legais e manobras injustas. A cidade foi tomada pelo pânico à medida que os corpos começaram a aparecer, todos ligados a ex-condenados. O homem que era a morte era uma força impiedosa, uma sombra determinada a fazer com que cada criminoso enfrentasse seu julgamento final. As autoridades estavam em alerta máximo, tentando desvendar o mistério que assolava a cidade, enquanto a população ficava dividida entre o medo e a sensação de justiça finalmente sendo feita. Em uma noite, o tempo finalmente alcançou o homem que era a morte. Ele havia sido preso após um confronto violento com a polícia, e sua verdadeira identidade havia sido revelada. Agora, ele enfrentava o julgamento e a condenação à cadeira elétrica, a mesma máquina que ele havia operado tantas vezes no passado. O dia da sua condenação chegou, e as ruas estavam em tumulto. Apoiadores fervorosos pediam sua soltura, enquanto outros clamavam por justiça. O caos pairava sobre a cidade, e o clima estava pesado. À medida que ele caminhava pelo corredor da morte em direção à sua cela, ele cumprimentava antigos amigos, muitos dos quais haviam trabalhado com ele antes. Eles estavam lá, compartilhando seus momentos finais. No entanto, ele parava ocasionalmente, pedindo para que esperassem um pouco mais. Ele acreditava que o governador iria ligar. Havia muitas pessoas a seu favor,
e ele tinha a esperança de que o governador não permitiria que a execução acontecesse. Seu olhar estava fixo no telefone na parede, como se pudesse forçar a vontade do governador apenas com a intensidade de seu olhar. O tempo parecia se arrastar enquanto ele aguardava, e a incerteza pairava sobre o corredor. O destino do homem que era a morte estava prestes a ser selado, e as sombras do passado o assombravam enquanto ele esperava pela chamada que poderia mudar seu destino. O momento havia chegado. O homem que era a morte foi algemado e conduzido até aquela sala que ele conhecia tão bem, onde tantas vezes havia operado a cadeira elétrica. Suas palavras se transformaram em súplicas desesperadas enquanto ele implorava por clemência, alegando que aqueles que o levavam eram seus amigos. Eles diziam que arrumaram emprego nessa outra prisão, enquanto ele quis partir para esse lado. Seus olhos estavam marejados, o peito arfante e o coração pulsava com intensidade. A porta se abriu, e ele viu o mesmo padre que ele havia visto orando pelas almas dos condenados ao longo dos anos. Nesse momento, ele começou a pedir ajuda, suas palavras carregadas de desespero, buscando qualquer sinal de redenção. O padre, com uma expressão de choque e pesar, testemunhou a transformação de um homem que um dia operava a cadeira elétrica e agora estava implorando por misericórdia. A sala estava repleta de tensão e arrependimento, enquanto o homem que era a morte enfrentava o peso de seus atos passados. Um dos homens que trabalhava com ele olhou nos olhos dele e proferiu palavras duras e reveladoras: "Você está igual àqueles valentões que você executava. Você tinha nojo deles, e agora você se tornou um deles." O eco das palavras do colega ressoou na mente do Tom, lembrando da ironia cruel do destino que o havia levado por um caminho sombrio semelhante ao daqueles que ele havia condenado. Naquele momento sombrio, eles o levaram até a cadeira elétrica e o prenderam nela. Alguém perguntou: "Você tem suas palavras finais?" E ele, chorando em desespero, repetia sem parar: "Parem, o governador vai ligar, o governador vai ligar." A tensão estava no auge, mas suas súplicas caíam em ouvidos surdos. Seu amigo, abaixando a alavanca, deu início ao processo. A eletricidade percorreu o corpo do Tom, e um grito angustiado ecoou pela sala enquanto ele era eletrocutado. Seus olhos se encheram de agonia, e seu corpo contorceu-se sob o impacto brutal da corrente elétrica. E apesar de não ser merecedor, que minha entrada seja abençoada por vós, que sois todo-poderoso. Naquele momento final, as sombras do passado e a ironia de sua própria transformação sombria o assombraram até o fim. O homem que era a morte pagou o preço por sua busca implacável por justiça, uma busca que o havia levado a se tornar